Muito bem, poder e autoridade do Espírito Santo de Deus que realmente está aqui e eu posso sentir, e há uma expectativa muito grande sobre esses dias. Hora de oração, continuando, ainda no mesmo texto, Evangelho de João, capítulo 7, o versículo 37, 38 e 39. Estamos apresentando a sua vida, a sua casa, a sua família, dobrando os nossos joelhos sobre cada pedido de oração. Então envie aqui nos comentários ou passe nos grupos de WhatsApp, envie a oração e a mensagem da palavra de Deus, quantas pessoas possíveis, e assim nós fazemos realmente o nosso papel diante do Senhor em nome de Jesus, amém? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus viria a declarar mais adiante, também vamos falar sobre isso, que o Espírito Santo de Deus seria enviado e que Deus, o Senhor, não nos deixaria órfãos. E ontem eu estava falando exatamente sobre a água viva, o Espírito Santo de Deus, essa água que está se movendo. O que tem vida não é parado, o que tem vida está em movimento. Mas hoje eu quero falar com você sobre a fonte, e você pode repetir comigo: eu quero ser uma fonte, amém? Sobre a fonte, Jesus é a fonte doadora do Espírito Santo de Deus. Ele enviou o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra do Senhor revela então que esse texto que está se falando desta água viva que Jesus se referia era o Espírito Santo de Deus. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então é nele, é ele que mata a tua sede. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, fluirão rios de água viva. E disse isso a respeito do Espírito. Então Jesus é o doador do Espírito, mas essa fonte é o Espírito Santo de Deus em mim e em você. Por isso que aquele que crer e for batizado será salvo. Vimos ontem em Samaria, creram e foram batizados. Mas quando vieram os apóstolos, Atos 8:14, pela imposição de mãos, receberam o Espírito Santo. Então aquela fonte passou a jorrar também do coração deles, não somente dos apóstolos, não somente de A, somente de B. Então eu quero te dizer, não é do pastor, do bispo, do A ou do B, é de você. É de você que essa fonte tem que jorrar. E talvez ela não esteja jorrando, e talvez ela não esteja alimentando, e talvez ela não esteja abastecendo. O que é uma fonte? Sabe o que é uma fonte? Uma fonte é um lugar que brota águas. É algo que faz brotar, que traz, que chama, que simplesmente aparece, que flui. É de onde brota, é de onde nasce, é uma fonte. Não precisa ser calibrado, não precisa ser acrescentado, colocado ali. Não é um recipiente, não é uma caixa de água, por exemplo. Não, é uma fonte, flui, sai, nasce, é uma nascente. E é essa condição tremenda que Deus tem para você em nome de Jesus no teu interior e tem no teu coração em nome de Jesus, para que eu e você, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, se eu não esqueci de algo nas minhas notas, que são realmente muito importantes, em nome de Jesus, amém? Sim, nós às vezes somos roubados e não compreendemos que essa fonte é o Espírito Santo de Deus que já está em nós, para nos dar discernimento, para nos incomodar em algo, e ficamos, desapercebidos, desconectados, ficamos distraídos na verdade. E aí a gente começa a acessar muitas fontes, é fonte para cá, é fonte para lá, daí você quer se decidir nisso, quer se decidir naquilo, e não consegue, porque você não consegue ter paz sem conceber e compreender de fato que essa fonte já está preparada por Deus, e ela está dentro de você no poder e na autoridade do próprio Espírito Santo. Veja se isso não é tremendo, da obra de Deus em nós, do nosso Deus, através de Jesus, mas pelo poder do penhor, da garantia, que o apóstolo Paulo ensina que o Espírito Santo é a garantia que o Senhor vai fazer essa obra e que Ele vai voltar. Então cuidado, porque Deus fala ao seu servo, aos seus servos:
Nós somos instrumentos, somos cooperadores uns dos outros. Mas a grande realidade é que a vida de cada um é decidida e o Espírito de Deus é por você mesmo. E o Espírito Santo de Deus quer interagir e interferir para revelar o propósito dele na tua vida, os caminhos que você tem que seguir, a obra que ele está realizando, onde você precisa ser tratado, transformado, curado. E muitas vezes o próprio Espírito de Deus vai levando em situações inusitadas e nós não compreendemos e dizemos, mas meu Deus, por que isso? Porque o Espírito Santo de Deus está querendo te tornar realmente adulto, maduro e te ensinar lições tremendas da fé e da natureza de Deus. Por isso, cuidado às fontes com as quais você acaba buscando ou tentando se alimentar ou se abastecer delas, porque em você mesmo já existe uma fonte que precisa realmente ser dinamizada. E talvez hoje essa mensagem possa ser um instrumento de Deus para ativar essa fonte. Ativar mesmo, ligar, tá off, vai ficar on, tá vermelho, vai apertar, vai ficar verde em nome de Jesus e o nome do Senhor será glorificado. Olhe como isso é tremendo, o que fala Tiago, se você puder acompanhar comigo, veja só, mais alguns minutos, Tiago, no capítulo 3, aqui depois do livro de Hebreus, Tiago, no capítulo de número 3, versículos 10 a 12. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Ou seja, há uma fonte do nosso interior, aquele que crer, aquele que tem sede, beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, uma fonte dentro de você, para fluir rios de águas vivas. Mas se aquilo que você fala, aquilo que emite a sua boca, a concordância que você dá em lugares, em pessoas e situações e tudo mais, ou mesmo com pensamentos e o passado e a voz do diabo e tudo, aquilo que você faz, sabe, pode ser exatamente maldição. Por quê? Porque está escrito, não é conveniente, irmãos, que isso seja assim. Não é conveniente, porque uma fonte, ela não pode jorrar o que é doce e o que é amargo. Então, o que tem acontecido com muitas pessoas? Ela jorra o que é doce, mas ela jorra também o que é amargo. Ela está na igreja, mas ela está seduzida pelo mundo. Ela está cantando, entoando louvores a Deus, mas o seu testemunho na prática é ineficaz. Ela crê e cultua a Deus na hora do mover e da unção, ou diante de determinadas pessoas, mas no fundo é um saco vazio que não para em pé, porque não pode ouvir uma música demoníaca, ou não pode receber um convite de Satanás, ou um prato de lentilha da religiosidade, que já está cheio de fofoca, de mentira, de rebeldia, e se levantando contra autoridades espirituais, e contra a igreja, e contra tudo. Enxerga o cisco que está no olho do irmão, mas não vê a trave que está dentro do seu próprio olho. Ou seja, é uma fonte que jorra o que é doce e o que é amargo. Mas eu e você precisamos arrancar a amargura em nome de Jesus, para ela não jorrar mais. Então a mensagem de hoje é que essa fonte não pode ser fonte de espírito de confusão, não, porque senão vamos ser roubados. E o Espírito Santo de Deus mesmo está nos advertindo que nós não sejamos esse fruto de espírito de confusão, de divisão, essa fonte de espírito de confusão e de espírito de divisão, mas nós sejamos fontes do espírito de concordância, não fonte do espírito do crítico e do criticismo, mas sermos fontes daqueles que são intercessores uns dos outros. Podemos ser confrontados, sim, porque somos homens e somos falhos, mas sabe o que acontece? As pessoas querem trazer afrontas, as pessoas querem fazer justiça própria, querem colocar umas às outras, ou a mim, ou a você, ou quem quer que seja, em panelas e saias justas, para que você fique exposto. Mas essa não é a obra de Deus, porque a obra de Deus é obra de misericórdia. Aqui ele ainda completa dizendo, né? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas?
ou a videira, figos, ou seja, uma inversão das árvores para produzir os seus frutos. A figueira deveria dar figos, mas está dando azeitonas. E a videira vai produzir figos de que maneira? Senão seus cachos frondosos, o escol que Israel pegou lá na terra prometida de Canaã, nos dias dos espias com Moisés. Está entendendo? Que esse tratamento e direção do Espírito Santo de Deus possa confrontar realmente limitações, venenos, religiosidades, culpas e transformar o nosso caminhar na presença do Senhor para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quando o Espírito de Deus veio sobre a minha vida, eu me conscientizei que eu não era mais a mesma pessoa, eu não podia ter mais os mesmos atitudes, eu não podia viver mais do mesmo jeito, eu não podia mais viver com o palavreado que eu vivia. Eu falava palavrão, eu xingava Deus e o mundo, eu tacava pedra na igreja, enfim, era um pandemônio a minha vida, e parecia tudo normal, mas aquilo começou a me incomodar. Sabe o que nos trata aqui? É a mudança de vida, é a transformação da nossa vida. É que pelo Espírito Santo de Deus você começa a se policiar de tal maneira que determinadas atitudes e práticas e determinadas condutas não te servem mais e não te cabem mais. E se você estiver sintonizado e ligado a essa fonte que está derramada dentro da sua própria vida e que quer fluir de dentro da sua vida, sabe o que acontece? Você começa a ficar incomodado. E à medida que você começa a ficar incomodado, você começa a apresentar mudanças e transformações. E as pessoas, elas vão começar a enxergar mudanças e transformações repentinas na tua vida e ver que você realmente é outra criatura. E essa consistência de pequenas coisas a cada dia, ela vai trazer algo tremendo na tua vida. E você não vai mais ser enganado e nem iludido por Satanás e seus demônios. E a bênção de Deus virá em nome de Jesus. A bênção de Deus virá, porque à medida com a qual apresentamos e vivemos a transformação daquilo que as águas vivas, a fonte de águas vivas, tem liberdade em se mover em nós, é a medida com a qual mais perto eu estou realmente de alcançar as dádivas, as bênçãos e os milagres de Deus. Deu para entender? Então que saia toda a amargura, toda a divisão, toda a confusão. Tem uma fonte. A fonte é de água viva, não pode sair morte de onde existe vida. Então, que esse espírito maligno que tem tentado trazer essa derrota e que talvez você tenha permitido, consciente ou inconscientemente, hoje caia por terra e o nome do Senhor realmente venha prevalecer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Há uma fonte e ela quer jorrar. A boca fala do que o coração está cheio. E que eu e você possamos falar em línguas espirituais e transbordar do Espírito de Deus e sermos fortalecidos no poder do Espírito de Deus para perseverarmos mesmo diante das afrontas do inimigo nesse mundo, diante das ações e das atrocidades de Satanás nessa terra, diante das suas injustiças e calúnias e perseguições e maldades, e desse testemunho de bênção e de poder. Haja realmente vitória através desta perseverança tremenda de cada um de nós, até que o Senhor confirme a sua obra, em nome de Jesus. Pai de amor, cada causa impossível, cada situação limitante, cada momento de ira, de revolta, Senhor, por conta de enfermidade, de dificuldade financeira, de calamidade familiar, de dificuldade social, de limitação familiar, Espírito Santo de Deus, nós recorremos no nome de Jesus ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Interfere, invade cada área, visita o trabalho, a família, o coração dos filhos, da esposa, dos maridos. Está aí esta pandemia, estão as situações de trabalho, estão as situações de escolaridade, estão grandes necessidades diante de Ti, Senhor. Cremos, o Senhor pode, o Senhor é poderoso para nos dar a viver acima do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu aplico a minha fé para cobrir, uma vez mais interceder por cada um dos pedidos de oração, por mais impossíveis, ou ainda que não tenham sido lembrados pelo homem, estejam diante do Senhor, segundo a sua misericórdia, segundo a sua justiça, segundo o seu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Receba, fica com Deus. Deus vai honrar em nome de Jesus.